Hello, hello, hello! How are you feeling today, guys? Para quem ainda não me conhece, eu sou o teacher Rafael Melanias, isso mesmo, do componente de língua inglesa. E hoje estou aqui para trazer várias novidades, certo? E dicas de como vocês conseguem entender ou decifrar, né, e responder uma prova, principalmente de vestibular, tá? Da língua inglesa, de maneira assim, só estratégica, só com técnicas, não preciso ter conhecimento em tudo, mas as técnicas vai ajudar bastante. Então fiquem ligados na cartela agora. Vamos ver aí o reading, que quer dizer leitura, scanning, que é um processo de digitalização, de escaneamento, exatamente como a gente já está acostumado a ouvir, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, vou mostrar alguns textos e nesses textos aí a gente vai fazer vamos na verdade utilizar as técnicas para poder responder as perguntas, ok? Observem a explicação dessa menina mais ou menos do que significa o scanning, que é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas, tá? Então, assim, teacher, quer dizer que eu vou ter que desmiuçar o texto completamente? Não, gente, não precisa, tá? Com essas técnicas aqui, vocês vão entender direitinho como vocês vão responder a prova. Olha só, observem essa imagem agora aqui, ó. Nós temos um rapaz com uma dor na barriga, né, com a mão na barriga, e temos uma cerveja. Então, já vi aqui duas situações, né, que na minha cabeça já provoca assim, algo relacionado a uma doença, né, ou algum mal-estar, algo disso. Inicialmente é isso que eu identifico. E aí eu corro aqui para o texto, certo? Para o texto não, perdão, para o título, e onde tem What is Brewery Syndrome? Assim, né? Assim é melhor. Muito bem. What is Brewery Syndrome? Pronto, já peguei o texto aí, né? Já peguei a referência da imagem. Às vezes é bom dar uma olhada na fonte também, mas antes de tudo é importante que vocês já olhem as perguntas. Eu estou adiantando isso aqui agora, porque eu vou apresentar um texto, mas depois eu vou passar, né, o passo a passo para vocês mais tranquilo. Combinado? Então vamos ao texto. Olha só, temos aí Auto Brewery Syndrome. Teacher, que palavra difícil. É isso mesmo, é bem difícil mesmo. E não há uma tradução assim muito parecida com o português. Há uma aproximação, tá? A gente vê que auto quer dizer algo relacionado a automático, né? E aqui syndrome, que é um cognato também, que parece síndrome. Aí tá, beleza. Eu já vi aqui que tem uma cerveja, eu já vi aqui que tem uma pessoa com a dor na barriga, tá tranquilo, né? Aí eu já dou uma olhadinha aqui no texto, já vejo que tem umas palavras aqui que são conhecidas, né? Que já estão no meu vocabulário, certo? Drinks, hangover, bares. E aí, beleza, não preciso perder muito tempo. Vou para a próxima. Aí, quando eu chego na próxima, eu já dou uma olhada aqui. Na próxima não, porque não vai ter páginas, né, de leitura. Na verdade, na mesma página você consegue ver o texto todo. Eu vou procurar o quê? O título. Porque quando eu achar o título dentro do texto, eu tenho certeza que ali vem falando sobre qual é o assunto principal. Então, aqui eu já faço um asteriscozinho e sigo a minha vida e vou para as perguntas, tá? Aí eu dou uma olhadinha mais, certo? No texto, vejo se tem mais alguma palavra. Me preocupo também com o tempo, né, que eu estou gastando e tudo, com a prova, para poder saber se eu posso gastar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tenho que correr. E aí nós vamos conhecer esse passo a passo. Olha só. Primeiro, entenda a pergunta antes de entender o texto, tá? Preciso ler palavra por palavra e tal. Não, gente. Lê o título, viu se tinha uma imagem, né? A imagem entendi. Às vezes é um conteúdo infográfico também, né? Que traz só imagem, uma ou outra palavra perdida, certo? É importante ter esse senso mais analítico, né? De analisar a imagem, beleza? Aí nós temos como segundo passo vamos lá, passe os olhos no texto rapidamente, certo? Que é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Olha o título, né? Olha as imagens, olha uma palavra conhecida, olha as palavras cognatas, que são importantes também. Teacher, mas se for um falso cognato? Se for um falso cognato, que a probabilidade é um pouco menor, não tem problema, tá? Você deixa ela lá, seleciona, não tenho certeza se pretend, tem a palavra lá, pretend. Se quer dizer pretender ou se quer dizer outra coisa. Pretend, na verdade, é um falso cognato, que significa fingir.
E o que é que vai me ajudar, se eu não tenho conhecimento daquela palavra? É o contexto, certo? E aí, por fim, número 3, nós temos menos leitura e mais pesquisa. Pô, teacher, como assim menos leitura e mais pesquisa? Mas não é um processo de digitalização? Não vou ter que escanear aquele texto todo? Calma, relaxa, tá? Vocês vão utilizar as técnicas, não precisa ler o texto todo, beleza? Fiquem atentos às perguntas, ok? Vamos agora ver a pergunta relacionada a esse texto aí. Ela diz o seguinte, ó, o texto fala sobre uma doença rara, onde o portador produz em excesso levedura de cerveja, sacarose, sucralose, carboidrato ou fermento. Algumas dessas palavras já constam no texto, tá? Então, muito cuidado para que vocês não caiam numa pegadinha aí e vocês acabem marcando uma alternativa que não condiz, tá? Vocês lembram, vamos voltar aqui para o texto, que a gente marcou aqui, ó, certo? These people have a rare condition called auto-brewery syndrome. Opa, eu já achei o título, então eu sei que aqui tem informação que eu posso utilizar para responder aquela pergunta lá. E aí ele fala assim, gut fermentation. Talvez vocês não saibam o que é gut fermentation, mas gut está relacionado como é que diz? Intestino, exatamente. Dei uma fugida aqui na cabeça, mas já voltei. Ou seja, síndrome da fermentação. Então, está aqui, respondido o título. Já tenho noção do que é o título, já tenho noção de qual é a doença, o problema, e aí é vida que segue, certo? Já vou lá e respondo. Vou deixar essa questãozinha para vocês, vão comentando no chat, que eu quero ver aqui pipocar esse chat, tá? Estou anotando o nome de vocês para chamar aqui na presença na próxima aula. Infelizmente, a professora Lúcia não está aqui hoje comigo para a gente fazer aquela competitividade da última aula, mas não tem problema, né? Eu quero ver vocês aqui presentes. Combinado? Então, muito bem. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó, keywords, certo? Que foi o que eu acabei de dizer lá no texto, que são palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são palavras cognatas? Podem ser. Mas as palavras-chave estão relacionadas às palavras que você conhece também, mas principalmente ao título, a coisas que fazem referência às imagens. Vocês viram o quê? Uma cerveja, mas lá dentro do título, dentro do texto tinha drink, então você já vai lá, já tem aquela, já seleciona, sublinha, faz um círculo que vocês acharem melhor, porque sabe que drink está relacionado à cerveja, que quer dizer o quê? Beber, certo? Que não necessariamente é beber cerveja, é um verbo, beber qualquer coisa, tá? Então, muita atenção, principalmente no título, que é quem diz a informação quase toda do texto, né? A gente não sabia até então o que era o título, Auto-Brewery Syndrome, mas aí eu mostrei para vocês o que é, e aí você já tem essa informação, agora é só responder a questão, ok? Vamos lá, vamos acompanhando aí. Números. São informações, são keywords? São. Todos os números que constam no texto é importante vocês selecionarem, porque muito provavelmente, tá, nas perguntas vai ter alguma coisa relacionada a números. Se tem no texto, na pergunta vai pedir também lá, né, alguma data, algum percentual, ó, vou tentar aqui, número 20, 1998, 15%, vai depender do contexto, né, do texto em si. Do que o texto quer dizer, se é gráfico, se é financeiro, se é de tecnologia, se é um texto histórico e por aí vai. Vamos ver mais aí, o que temos de keywords. Reading. Reading, o que é reading? Leitura. É importante? É, porque você precisa enriquecer o seu vocabulário. Ah, mas aí então quer dizer que o senhor está se contradizendo na verdade, né? Porque logo no início você falou que era menos leitura, mais pesquisa. Essa leitura aqui, né, desse lado. Essa leitura aqui que eu estou falando é uma leitura que você tem que fazer antecipadamente para enriquecer o vocabulário, né? Porque não vai vir assim por osmose não a resposta, tá bom? Você precisa ter sim um entendimento, né? Estudar um pouquinho não, estude o suficiente para vocês serem aprovados. E se gostarem da língua inglesa, né, quem sabe vai virar um colega meu aqui de estúdio também, ok? Vamos seguindo para a nossa aula? Vamos ver o que aqui temos aí. Scanning. O processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas de um número de telefone numa lista, um nome, uma palavra no dicionário,
uma data de nascimento ou de falecimento numa biografia, um endereço ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta sua. A gente utiliza esse processo de scanning em diversas situações, né, da nossa vida. Eu não sei se vocês tiverem, porque hoje tudo é smartphone, é aplicativo, essas coisas, mas se vocês não tiveram contato ainda com o próprio dicionário, existe uma estratégia, né, para a gente poder encontrar determinada palavra. E é esse processo mesmo de scanning aí, tá bom? Claro que hoje existem vários aplicativos, vários softwares que facilitam a nossa vida, graças a Deus, né? Thanks God. Ok? Então vamos para mais uma leitura efetiva. Não, na verdade para as dicas. Depois a gente vai ver mais uma leitura. Vamos lá. Dicas para uma leitura mais efetiva. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Não preciso ler palavra por palavra. Eu corro para onde? Para keywords. Certo? E aí, depois, eu vou usar o meu conhecimento prévio sobre o assunto. Lembra que a gente viu no primeiro texto que era cerveja, que era uma dor estomacal, né, que tinha a palavra lá ressaca. Então, eu já sei, né, que o consumo de álcool excessivo, ele pode ocasionar uma ressaca. Dominar as estratégias que fortalecerão este processo. São as técnicas, né? Exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? É importante não esquecer dessas estratégias, porque elas vão ajudar a vocês a serem mais assertivos na prova, como também otimizar o tempo. Prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado. Isso é super importante, principalmente se vier imagens, porque a imagem em si, ela traz muita referência do texto, né? Do contexto de maneira geral. E esse contexto, ele é um conjunto de coisas, né? Que pode ser keywords, que são as palavras-chave, que vai mostrar para você de que forma esse texto, qual o direcionamento, né? Qual o segmento desse texto. E, por fim, fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês mais um texto, certo? Que no título tem o seguinte, fatal, né? Familial insomnia. Fatal familial insomnia. Estranho, né, essa pronúncia, mas é isso mesmo. Fatal familial insomnia. Tudo isso aqui é cognato, certo? Então, a gente vê aí que é uma insônia, é muito parecido com insônia. Familial, né, uma coisa familiar. E fatal, de fatal mesmo, né, uma coisa mais letal, sei lá. Então, eu já vejo aqui que também é um problema relacionado à saúde, né, ou alguma doença, certo? Já fiz a referência aqui do título, já olho aqui para a imagem, vejo um relógio, vejo a moça aqui olhando, deitada, né, com os olhos duros, coitada, sem conseguir dormir. E aí, é isso. Aí eu passo. Vamos lá. Corro para onde? Eu corro para as perguntas, certo? Mas se ainda tiver um tempinho, aí eu vou dando uma olhada aqui, né, no texto. Vou voltar aqui um pouquinho porque tem uma coisa aqui interessante. Eu vou procurar no texto, certo? Eu vou procurar no texto o título, conforme eu mencionei para vocês. Tá aqui o título. Achei o título aqui, ó. Opa, se eu achei o título, massa. Porque deve dizer, talvez nesse parágrafo ou no próximo, o que é Fatal Familial Insomnia, ok? Passei. Aí eu vejo aqui, ó, this condition is a genetic degenerative brain disorder. Pronto. Aqui já tem um monte de palavras. Já tem um monte de palavras que vai me ajudar bastante, né, nessa resposta, nessa resolução aí dessa pergunta, tá, gente? Então, utiliza aquelas técnicas que eu mencionei para vocês anteriormente, ok? E vamos praticar, isso mesmo. Gostaria de convidá-los agora à nossa dinâmica local interativa. Fiquem ligados. Muito bem. Utilizando a técnica do scanning, ou scanning, responda as perguntas abaixo. Bom, temos aí Savant Syndrome. Savant Syndrome is a rare condition specific to individuals with neurodevelopmental disorders, such as autism and Asperger syndrome. People with this condition are extremely talented in music, painting. E aí nós temos a continuidade desse texto, né?
A questão 1, vocês vão ler, eu li aqui um pedacinho, mas ele é um pouquinho grande, né? A questão 1, ela fala o seguinte: o que é a síndrome de Savant, tá? E a questão 2, o que fazer, o que uma pessoa com esta síndrome é capaz de fazer? Utilizem as estratégias que acabamos de ver aqui na nossa aula, que com certeza vocês vão responder essas duas questões aí, mamão com açúcar. Beleza? E eu vou ficar aqui aguardando vocês. Até já, gente!
Eita, que o negócio tá bom. Welcome back. O chat tá pipocando aqui, é disso que eu gosto, hein? Muito bem. Gosto de ver essa participação de vocês. Fico super feliz com essa interação. E, por favor, todas as aulas estejam aqui, que eu adoro esse momento de interação, tá bom? Vamos lá, vamos ver aí o que é essa síndrome de Savant. Acompanhe na cartela. Ele diz o seguinte: utilizando a técnica do scanning, responda as perguntas abaixo. Savant Syndrome. Aí eu já venho aqui, vamos utilizar a técnica, né? Já venho aqui, Savant Syndrome, já tenho o título, certo? Já vejo que é uma síndrome, né? E aí, em seguida, eu vejo a imagem, certo? Que aqui eu não entendo muito o que está ao redor, mas eu já observo que é algo relacionado ao cérebro, então já peguei a referência. Aí eu vejo violão, aí eu vejo aqui algo relacionado à ciência. Aí aqui tem negócio, eu acho que é matemática isso. Bom, já dei aquela olhadinha básica e sigo minha vida, né? Vou ver o quê? Keywords. Oh, calculate, calculations, palavras parecidas com português. Cartography, que quer dizer cartografia, né? E aí eu vou vendo aqui, Aí eu vou olhando quais são as palavras que eu conheço, many people, né? Sei que são muitas pessoas, talentos. Aí vou. Geniuses, olha aqui, ó. Pode ser que vocês não conheçam, mas tá relacionado à genialidade, a gênios, né? A multitasks, multitarefas, né? E beleza. Aí tem mais alguma informação aqui. Essas informações que vêm entre aspas, sabe? Elas também são bem importantes. Vocês têm que ficar bem atento a isso aí. Por mais que vocês não entendam o que diz, islets são ilhas pequenas, né? Of genius, ou seja, gênios, ilhotas de gênios, né? São regiões de pessoas, na verdade, que têm essa síndrome aí. Bom, aí eu estou vendo que, como é uma síndrome, ele vem falando muito em genius, né? Genius. Ou seja, tem algo relacionado à genialidade, né? A pessoas com multi-habilidades e tal. Beleza. Aí tem aqui, a famous example of a savant is Forrest Gump, from the novel by Winston Groom. Forrest Gump, que é aquele filme que eu assisti já, e eu sei mais ou menos como é que funciona. Aí aqui eu vejo, ó, retardation, né, inferiority, including mental retardation. Então tem várias informações aqui que vão me ajudar a responder esse texto, tá? A pergunta, na verdade. O que é a síndrome de Savant? Respostinha para vocês aí, ó. A síndrome de Savant is a rare condition specific to individuals with neurodevelopmental disorders, such as autism and Asperger's syndrome. Essa informação aqui, teacher, tá no texto? Tá, sim, senhor. Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu apagar aqui para não misturar. E o que eu ensinei para vocês? Procurem o título, certo? E onde é que está essa informação? No primeiro parágrafo, gente. Olha aqui, ó. Savant syndrome is a rare condition specific to individuals with neurodevelopmental disorders. Aí fala um pouquinho sobre autismo e a síndrome de Asperger, certo? Acabou, já respondi. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V, claro que eu tenho que entender, né? Não posso fazer assim também na doidiça, certo? Comentário. A resposta está no tópico frasal, ou topic sentence. Quando você lê primeiro a pergunta, poderá ir ao texto escaneado até encontrar a resposta, que é uma informação específica, tá? Não entendi o texto todo. Não tem problema, o negócio é você identificar a resposta, certo? Question 2. O que uma pessoa com esta síndrome é capaz de fazer? Aí eu volto no texto de novo, né? Lembra lá, cadê o texto? Aqui, muito bem. Olha só, e aí eu vou procurar, né? Quais são as informações que estão relacionadas a essas habilidades dessas pessoas que possuem essa síndrome. Aí aqui, ó, eu observo o seguinte, que ele fala, many people call savants geniuses and they possess extreme talents. Olha aqui, ó. Eu já vejo uma palavra de posse que tem extremos talentos em algumas esferas. Opa! Mas aí vem mais informações. Alguns pacientes podem mostrar inferioridade, incluindo retardo mental. Aí um famoso exemplo, né, da síndrome de Savant é o Forrest Gump. Pronto, aí eu já tenho mais informações sobre isso aí. Porém, lá no primeiro parágrafo ainda, onde ele já diz o que é essa síndrome de Savant, ele já fala, gente, aqui a partir do ponto.
People with this condition are extremely talented in music, painting, e aí segue a vida, né? Ele vem até aqui, ó, em cálculo, cartografia e construção em modelos construtivos, né, de 3D, aquela coisa de construção, certo? E a resposta é exatamente isso. Cadê? Vamos lá para 2. Muito bem. People with this condition are extremely... Tananã, 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 tananã. E aí vai. E aqui, ó, as informações de data que também mencionamos durante o percurso da aula. Comentário dessa resposta. A resposta para a segunda pergunta está presente no segundo período, tá? Então, para encontrar a resposta mais facilmente, você deve ler a pergunta primeiro e escanear o texto até encontrar informação específica, certo? E aí, gostaram? Não é que é legal? Não precisa entender o texto todo, gente. Basta entender a pergunta. E aí, claro, você já tem aqui um checklist na cabeça, né? De olhar o título, de olhar as keywords, ver palavras, né, no caso, palavras-chave, tanto de conhecimento prévio, que você já tem assim no seu vocabulário, que está lá dentro do texto, mas também associar, né, a essas palavras as imagens que muitas vezes também compõem o caderno de questões. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero também vocês na próxima aula. Um beijo no coração mais uma vez and see you next class. Bye, bye!